Larry Sparks aqui com o pastor Josh Laxton. Pastor Josh, você tem uma mensagem, você está carregando uma palavra agora que é tão relevante para... Acredito que todos que estão assistindo devem apertar os cintos, porque eu realmente acredito que essa é uma das palavras mais importantes que você pode ouvir. Reflita e ore sobre isso agora. Você pode pensar, Larry, essa não é uma promessa exagerada? Não, pois é muito relevante. Quantos de vocês sentem que está acontecendo uma mudança na sua vida? Quantos de vocês sentem que, sabe, estou em transição, ou Josh? Uma das coisas que eu percebo frequentemente em nossa comunidade cristã são pessoas que sentem que uma mudança ou transição está chegando. Parece que as estações anteriores estão ficando desconfortáveis. Elas estão fazendo tudo certo, estão seguindo o Senhor, estão praticando disciplinas espirituais, mas parece que as coisas estão mudando e se transformando. Então, Senhor, o Senhor está escrevendo muito sobre isso. Eu acredito que essa é uma mensagem que o Senhor está carregando para o corpo de Cristo. Pastor Josh, vamos mergulhar nisso. Como isso se manifestou na sua vida? Essa mensagem nasceu de você ao passar pelos seus próprios momentos de mudança e transição e coisas assim? Sim, Larry, obrigado por me receber. E você está absolutamente certo. É uma palavra para o nosso tempo. E onde essa ideia realmente nasceu foi, na verdade, quando eu era um jovem pastor liderando a igreja em meio a mudanças, porque eu acredito que nos últimos 50 anos ou mais, a igreja, especialmente nos Estados Unidos, passou por tantas mudanças culturais. Quando eu entrava nessas igrejas em declínio severo, conduzia mudanças e aprendia o lado bom, ruim e feio de liderar em meio a transformações. Também aprendi o lado bom, ruim e feio de como lido com mudanças. Ao me aprofundar em liderança e mudanças nas igrejas, foi isso que descobri. O conceito de transição é que mudança e transição são, na verdade, duas palavras diferentes. Mudança é situacional, já a transição é psicológica, então é preciso ser capaz. As mudanças surgem de várias formas em nossa vida. Mas se você vai passar pela mudança, seja lá o que encontrar, pode ser uma mudança espiritual, uma mudança de fé, pode ser uma mudança pessoal, uma perda na sua vida, pode ser uma mudança organizacional, uma mudança nacional. Se você realmente quiser passar por essa mudança de uma forma muito saudável, vai precisar de fato passar pelo processo de transição. Então você vai realmente precisar pensar e processar psicologicamente o que está terminando e o que está começando. Foi assim que isso surgiu pela igreja, na minha própria vida, e definitivamente é uma palavra do conceito pelo qual eu vivo e ajudo outros a viverem também. Isso é incrível. Então, mudança e transição são duas coisas diferentes. E deixa eu te pedir para esclarecer isso, porque estou anotando enquanto te ouço. E uma das coisas fascinantes é que a mudança, pessoal, é inevitável. Todos nós vamos lidar com mudanças. Não posso dizer que gosto de mudanças. Não sei se falo por outros, mas parece que o Josh também. Para mudarmos de forma eficaz, não necessariamente de modo confortável. Se quisermos lidar com mudanças, precisamos entender algo chamado transição, que parece ser mais psicológico na forma como processamos a mudança. Pode aprofundar um pouco mais, isso é muito informativo. A diferença entre mudança e transição. Sim, e o livro seminal sobre transições, na verdade, foi escrito nos anos 70 por um cara chamado William Bridges. Agora, ele não era um crente. E uma das coisas que eu adoro fazer, tipo, então, minha carreira acadêmica e realmente o meu foco tem sido em missão. É nisso que é o meu doutorado. Então, se uma das coisas que eu adoro fazer é pegar a graça comum. Princípios sobre os quais as pessoas escreveram e que eu realmente acho que nos ajudam a entender a vida. Quando digo santificá-los, refiro-me a aplicar esses princípios à cosmovisão bíblica. E foi aqui que aprendi o conceito de transição e a diferença entre mudança e transição. Então eu vou te dar um exemplo prático e depois vou te dar o exemplo bíblico mais profundo que nós temos. Então eu morava em Wheaton, Illinois, que fica bem perto de Chicago, e como um sulista do Tennessee, meu Deus, os invernos eram brutais para mim. Quero dizer, eu tinha mudado do sul, onde o inverno era ameno, para o meio oeste em Chicago, onde os invernos eram brutais, especialmente para um sulista. Então eu realmente tive que processar essa mudança e isso significa que psicologicamente eu tive que pensar de forma diferente. Quando chegava o inverno, como eu precisava ligar meu carro, como eu precisava investir em uma sopradora de neve, quero dizer, eu realmente tive que fazer algumas coisas para processar, abraçando a mudança situacional de local.
até quando me mudei de Illinois para a Flórida. Em janeiro, em Illinois, não é necessário protetor solar, mas em Orlando, Flórida, provavelmente sim. Se jogar golfe por 4 ou 5 horas, então essa é uma maneira de, mesmo tendo mudado de lugar, eu realmente precisei mudar meu modo de pensar. Agora, o maior exemplo bíblico é que houve duas transições cósmicas ou duas mudanças cósmicas que aconteceram, né, que precisamos processar a transição. A primeira grande mudança cósmica ocorreu quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. Isso trouxe uma mudança completa de ambiente para a raça humana e por isso precisávamos processar. O que significa agora viver em um mundo caído? Mas porque Deus amou tanto a sua criação, ele amou os seres humanos, a joia da sua criação, ele enviou seu filho Jesus. Agora Jesus traz a segunda mudança cósmica, redenção e libertação. E é sobre isso que toda a vida cristã realmente se trata. Estamos processando essa mudança, estamos processando essa transição, e isso é santificação. É realmente aprender o que significa ser humano, segundo a imagem e semelhança de Jesus. Então nós realmente temos que processar isso. Esse é o maior exemplo bíblico e é com isso que começo no livro. Sabe, Josh, uma das coisas enquanto eu estou processando o que você está dizendo aqui, como nós nos envolvemos, transição, e novamente para aqueles que estão acompanhando, é muito importante que a gente saiba lidar com a diferença entre os dois. Porque deixa eu só colocar isso aqui, Josh, existem mudanças que acontecem que não são confortáveis, que não são agradáveis. Na verdade, muita mudança no começo não é confortável, não é agradável, mas parece que você está nos dizendo isso. Isso faz sentido, pois como lidamos com o conceito de transição quase se explica por si só. E, de novo, estou processando isso enquanto ouço você compartilhar. Mas a transição quase parece exigir uma renovação da mente também, tipo, de como pensamos sobre as coisas. Mas, pelo que você está dizendo, parece que podemos lidar bem até mesmo com mudanças desconfortáveis e desagradáveis, dependendo de como entendemos a transição. E espero estar articulando isso direito, porque, de novo, isso aqui, eu nunca ouvi isso sendo comunicado dessa forma antes. Sim, você está absolutamente certo, Larry. É aqui que no livro eu falo sobre isso. Em toda transição há uma transformação, e isso pode ser em transições boas e até mesmo em transições dolorosas. Então eu abordo tudo isso no livro. Mas o que eu realmente tento enfatizar logo no começo é que em toda transição há uma transformação. E você só tem duas escolhas em relação à imagem de quem você será transformado. Você será transformado mais à imagem de Adão ou será transformado mais à imagem de Jesus. Não há outra escolha. Então, independentemente da bondade da transição ou, de certa forma, da dor da transição, como você lida com isso te transforma mais à imagem de Adão ou de Jesus. Então, na verdade, eu divido em três conceitos. Existem transições espirituais, existem transições pessoais, e isso pode ser como as estações da vida. Olhamos para Moisés e as fases da vida dele, e como ele teve uma crise de meia-idade, e como ele faz a transição nessa crise de meia-idade para realmente se tornar a pessoa que Deus quer que ele se torne. Olhamos para as perdas, né, sejam decepções, desânimos ou a morte de um ente querido. E como nós processamos isso, a perda para realmente sermos transformados mais à imagem de Jesus do que à imagem de Adão. E é isso que eu realmente estou tentando esperar, ou realmente tentando ajudar os crentes a processarem isso, porque como crentes, como você acabou de dizer, Larry, podemos experimentar mudanças boas, mudanças ruins, mas em toda transição, podemos realmente ser conformados mais à imagem de Jesus. Que convite poderoso. E novamente, sabe, enquanto terminamos aqui, só quero encorajar o pessoal que está assistindo pela comunidade Destiny Image. Eu acredito que o livro do Josh é revelador, é oportuno e é um convite. Essa é a palavra que continua vindo para mim, porque todos nós passamos por mudanças, a mudança é inevitável. Como você vai abraçar a mudança? Como você realmente vai fazer isso? E a linguagem que você usa é tão boa? Vou me inclinar mais para me tornar como Jesus ou como Adão? Não sei se já ouvi isso explicado exatamente assim, mas com Jesus, obviamente. Isso acontece ao cooperar com o Espírito Santo em tempos de mudança. Mas deixa eu te perguntar, como nos tornamos mais parecidos com Adão? Não estou defendendo isso, não queremos isso. É o básico.
Não queremos ser como Adão, mas como Jesus. Mas por quê? Por que você diria isso? Quais fatores fazem as pessoas agirem mais como Adão do que como Jesus? Talvez essa seja a pergunta certa. Qual é a maneira errada de responder à mudança? Sim, vou te dar um exemplo. Veja Moisés. E ele passa por três fases da vida dele, né? Ele começa como príncipe do Egito, mas é nessa fase que ele entende isso. Bem, eu não sou egípcio, eu sou hebreu, mas o que a gente realmente vê ele fazer é que ele tenta libertar os hebreus como um egípcio. E então ele tem essa crise de identidade. Bem, isso é uma característica de Adão, uma crise de identidade. E porque ele tenta libertar os hebreus como um egípcio, lutando e matando um egípcio, ele é exilado ou se torna um fugitivo. E lá no deserto ele encontra uma esposa ou encontra uma mulher que depois ele se casa com Zípora e tem um filho. Mas o nome do filho dele, na verdade, significa sua crise de meia-idade, porque ele diz que basicamente é um estrangeiro vivendo em uma terra estranha. Então, isso é meio que uma crise de meia-idade. Você não sabe quem é, nem por que está ali. E então ele precisa começar a processar, e ele começa a processar essa mudança, na verdade, através da sarça ardente. E então, o que você vê na terceira parte da vida de Moisés, ele realmente entra em seu chamado, ele realmente aceita o convite, onde agora ele vai ser o libertador e o salvador de Israel. Mas ele vai fazer isso através do poder de Deus e não pelo seu próprio poder. Porque, novamente, se tentarmos fazer as coisas com o nosso próprio poder, isso é definitivamente uma característica de Adão. Mas se nos apoiarmos e permitirmos que Deus permita que Jesus nos use, então realmente fazemos as coisas no poder dele. Então esse é um exemplo profundo de como podemos ser conformados mais à imagem de Adão ou mais à imagem de Jesus. É interessante, pois estou pensando enquanto você fala sobre Abraão. E tem a maravilhosa promessa de Isaac. Você diria que ele se moveu mais para essa natureza adâmica quando sua esposa teve a brilhante ideia? Ei, sabe de uma coisa? Basicamente, fique com a minha serva Hagar, e como resultado, você vai fabricar a promessa de Deus. A ideia de se aproximar de Adão surge quando agimos por conta própria, usando só nossa força e capacidade. Pelo menos esse é um caminho para a natureza adâmica. Ah, com certeza. E eu realmente uso Abraão na primeira parte para explicar como precisamos processar a transição da fé, porque Abraão era pagão, ele era um adorador politeísta, mas ele recebe esse convite de Deus, que fala e o convida para a sua aventura, né? O convida para a sua missão, para a sua jornada. Mesmo com Abraão, vemos que ele precisa adotar uma nova cosmovisão, missão e propósito de vida. Ele precisa processar novas éticas do que é certo, qual é o comportamento correto, quais são os comportamentos errados. Ele precisa praticar disciplinas espirituais de oração e conversa com Deus. E então, o que você vê com Abraão, assim como com Moisés, é que você precisa passar por essa transição espiritual. Creio que hoje os crentes apenas oram pela oração. Eles conhecem Jesus, mas nunca permitiram que o Espírito de Deus transformasse. Como você disse, Larry, de forma tão eloquente, é isso que está em Romanos 12, a transformação pela renovação da sua mente, para que você possa conhecer qual é a vontade de Deus, a sua vontade boa, agradável e perfeita. E isso, na verdade, é transição. Enquanto você está processando isso, Sabe, é interessante, Josh. Uma das coisas que temos feito há 41 anos é publicamos livros com foco no poder sobrenatural de Deus, que se manifesta de diversas formas. Mas o que estamos falando aqui, e ao concluirmos nossa conversa, eu acredito que talvez uma das coisas sobrenaturais mais maravilhosas que podem acontecer é conseguirmos lidar bem com as mudanças. É realmente abraçarmos a mudança e dizermos: Deus, eu vou cooperar com a atividade e o movimento do Espírito Santo nesse tempo de mudança? Assim como o Josh está falando, até mesmo sobre se mudar de um lugar para outro, mudar de um clima para outro. Deixa eu dizer, a mudança é inevitável e está chegando, mas um recurso como este vai te ajudar. Literalmente, faça parceria com o que o Espírito Santo está fazendo em tempos de mudança desafiadora e desconfortável e cresça a imagem de Cristo em sua vida. Então eu acredito que essa é uma palavra muito oportuna. Josh e eu não exageramos, e eu não enfeito. Eu acredito que esse é um dos ensinamentos mais importantes
que todo crente e seguidor de Jesus pode ter acesso. Amém. Eu acredito nisso. Larry, eu realmente vi isso no meu próprio ministério. Quando fui para Northland como pastor principal, levei 17 semanas para ensinar esse conceito bíblico a eles. E eu estou te dizendo, eu tinha pessoas, ainda tenho pessoas vindo até mim. Ei, quando você vai colocar isso em forma de livro? Porque eu preciso disso e preciso dar isso para alguém. Porque, como você disse, a mudança é inevitável, mas a transição é possível se você pensar e processar. Muito bom! Meu incentivo, fiquem ligados para o livro. Ele será lançado na primavera de 2026, mas meu incentivo é este. Todo crente precisa disso. Por que que a mudança está chegando? Mas eu acredito que isso vai te mostrar como abraçar a mudança para que ela realmente se torne uma transformação. É exatamente isso, para que você possa florescer e prosperar em tempos de transição. Dr. Josh Laxton, que alegria ter você aqui, senhor, e é uma honra absoluta estar colaborando com você neste livro. É oportuno e necessário. Ah, muito obrigado, Larry, pela parceria. Sou muito agradecido e espero uma parceria frutífera com você. Obrigado, senhor. Falaremos com você em breve. Obrigado a todos por estarem conosco hoje. Em breve traremos outra entrevista emocionante para vocês.